porque eles querem um jogador para ser um reforço agora, para brigar por esse título, que eles estão doídos ainda com os títulos que perderam para o Flamengo. Eles querem, de qualquer forma, ganhar alguma coisa. O Palmeiras quer ganhar alguma coisa. Acho que ele vai acabar indo para a Itália. Eu não sei, viu, cara? Não sei. Se vai para a Itália, eu não sei. Eu sei que tem aí o Zenit, tem clubes interessados aí. A Rússia eu acho que é complicado para ele. Olha só, Flamengo realizou aí na tarde desta quinta-feira o primeiro treinamento após a goleada de 4-0 sobre a Chapecoense no último compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Então, sob o comando de Jardim, o elenco iniciou a preparação já para o jogo contra o São Paulo. A comissão técnica aproveitou a atividade para dar continuidade aos trabalhos e iniciar os ajustes visando o próximo desafio. E tivemos aí o Jorge Carrascal, que deve ser negociado. Tá? O Pulgar saindo, o Carrascal também deve ser negociado. E o que eu ouvi é o seguinte: se o Pulgar sair, mesmo que chegue uma proposta muito grande pelo Everton Araújo, o Flamengo deve tentar negociar o Jorge Carrascal. Tá? Olha esse fator que me passaram. Com essa situação do Pulgar, acerto de salário segundo o GE com o clube árabe. Se chega aqui, paga a multa, o Pulgar sai, o Flamengo vai ter que contratar um volante e não vai querer vender o Everton Araújo mesmo com valores altos do Milan. Pelo menos não nessa janela. Talvez só no ano que vem. Por que o Flamengo vai fazer isso? O Flamengo vai pegar o dinheiro da multa do Pulgar. O Flamengo vai tentar recuperar um dinheiro também no Carrascal. Vai pegar esse valor e vai contratar um volante para substituir o Pulgar. É um volante que ainda sobra uma verba para o Flamengo colocar naquelas receitas que o Flamengo precisa para cumprir aí no ano. O Flamengo precisa fazer vendas ainda. Palmeiras, todos os times precisam vender, né? Então, é importante aí a gente lembrar essa situação aí, tá? Eu vou falar sobre o Gonzalo Plata também, né? O Flamengo aí, a gente trouxe essa informação aí ainda agora. Olha só, o Pulgar, eu só vou finalizar aqui o assunto do Pulgar. Então, o Pulgar está totalmente, a venda do Pulgar totalmente relacionada à saída do Carrascal, tá? Olha que loucura. E ele também, segundo foi publicado em alguns perfis que falam da vida do jogador, eu não gosto de fofoca, mas falaram que ele ficou chateado com a questão da cobrança que o Carrascal recebeu na casa dele. São amigos, né? Então, se o Pulgar sair, é provável que o Carrascal saia também, mas tem que chegar a valor interessante, tá? Então, o Flamengo, perdendo o Pulgar, vende o Carrascal e já está contratando um meia, já que o Pulgar não cumpriu o papel que o Flamengo esperava, contrata um meia, que é o Almada, e aí vende o Carrascal para suprir a contratação de um volante e utiliza na receita o dinheiro, nas receitas que o Flamengo precisa de venda, a venda do Pulgar, mas vai precisar vender mais alguém, tá? Ainda sobre o Pulgar, olha só, ele foi um destaque do jogo, inclusive foi dito que ele foi votado como o melhor na partida, teve excelente desempenho com a bola nos pés, encerrou o jogo com 92% de aproveitamento nos passes, acertando 83 dos 90 que tentou. Então, os torcedores estão aí preocupados com essa saída de um multicampeão, um jogador aí que é muito querido pela torcida, mas essas são as informações aí com relação ao Pulgar, tá? Trazer aqui também com relação ao Samuel Lino, que é quem está voando muito também no Flamengo, ele segue sendo um dos principais jogadores aí do Flamengo na temporada. Com assistência na goleada sobre a Chapecoense, ele se tornou aí o primeiro jogador do elenco a alcançar 10 assistências em jogos oficiais em 2026. Número importante, tá? Contando também os amistosos, ele tem aí 16 passes para gol, né? 16 assistências na temporada. Lidera o fundamento no elenco. Carrascal, o Samuel Lino está muito bem, né? Inclusive assumindo um protagonismo que se esperava também do Carrascal ali jogando na meia, no lugar do Arrascaeta, e o Samuel Lino jogando na posição do Arrasca, fazendo o que o Carrascal não consegue. Por isso o Flamengo entende que a venda do Carrascal pode ser importante. Ainda assim, o Leonardo Jardim quer tentar recuperar o jogador colombiano, tá? É interesse, tá? Jogador igual o Pulgar não tem no elenco do Flamengo e não tem no mercado, tá?
a não ser que contrate o que eu falei, que é o Santiago Sousa, que é muito bom. Tá? É um 5, né? Um volante, primeiro volante clássico, também joga de zagueiro. Então, só para falar com vocês, hoje o Samuel Lino ele desempenha a função que era para ser do Carrascal e ainda desempenha a função também que ele foi contratado. Tá jogando demais, tanto jogando pela ponta quanto jogando pelo meio, tá jogando demais e tem tudo para crescer ainda mais na temporada, tá certo? Com relação aqui à questão do... trazer para vocês aqui, ó, mais de 50 mil ingressos vendidos para o duelo contra o São Paulo, tá? Então, domingo no Maracanã, Brasileirão, casa cheia, mais de 50 mil ingressos vendidos, expectativa então de casa lotada, retorno oficial do Flamengo no Brasileirão no Maracanã, após a pausa da Copa, ingressos seguem disponíveis no site oficial do Flamengo, então vamos lotar essa bagaça, vamos embora. Meus amigos, então logo pela manhã eu vou falar com vocês, vou trazer a minha apuração aí com relação ao Gonzalo Plata, porque saiu informação aí que tem equipe russa, né, interessada na contratação do Gonzalo Plata. O Flamengo não teria recebido nada, tá? Eu vou tentar apurar diretamente com o staff do jogador, vou tentar falar com ele. É um grande momento que ele vive e prometo para vocês que logo pela manhã eu estou trazendo aí essa informação completa com relação aí ao Gonzalo Plata, tá? O Pablo Rafael Rua trouxe a informação do interesse do Krasnodar da Rússia em Gonzalo Plata, que, no caso, dizendo que tem fundamento, mas ainda não há uma negociação oficial, que apesar desse cenário, o Flamengo afirma que ainda não recebeu qualquer proposta oficial pelo Gonzalo Plata. Há movimentações e possibilidade de uma oferta, mas nada foi formalizado até o momento. Após a venda de Eduard Spertsian por cerca de 25 milhões de euros, o Krasnodar teria condições financeiras de investir aproximadamente 15 milhões de euros na contratação do Gonzalo Plata. Tá? A apuração aí do Pablo Rafael Rua indica que existem conversas nos bastidores, os interesses de Plata são geridos pela agência AS1, que mantém boa relação com o clube russo. A empresa representa John Córdoba, atacante do Krasnodar, e participou da transferência de Giovanni Gonzalez para o River Plate. Então, eu vou apurar isso aí, tá? Podem ter certeza que eu vou apurar e pela manhã eu estou trazendo para vocês. Me preocupa, tá? Saída do Pulgar, jogador aí que não tem substituto. Me preocupa a saída do Plata, depois que a gente recuperou, o jogador tá bem demais. Teve um probleminha no joelho, segundo o Leonardo Jardim, mas nada grave. Me preocupa demais. É isso. A gente vai atualizando vocês. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Estão falando que terça-feira o Almada desembarca no RJ. Acho que isso não procede. Cara, falei hoje. Luiz Henrique, eu falo pela manhã com vocês, mas não tem nada também não. Já falei ontem, já falei hoje, vou falar de novo, mas eu posso apurar novamente para saber se tem alguma coisa. O Luiz Henrique, o Flamengo, o dinheiro que o Flamengo vai gastar no Almada não vai ter dinheiro para gastar num outro jogador caro, tá certo? Só para vocês saberem. Chegaram a cogitar aí o Zenit trocar o Danilo do Botafogo pelo Luiz Henrique e mais alguma coisa e tal. O Botafogo não tem a menor condição, o Botafogo precisa fazer dinheiro, mas o Flamengo não vai poder gastar Almada e mais um, tá? Pulgar como se fosse o Messi, não, nada a ver, só acho que é um jogador que na posição de volante hoje não tem igual, não tem igual, é isso. Eita, ele expôs tudo, Danilo expôs tudo nos stories, ele falou tudo, meus amigos, contou tudo que o Botafogo queria fazer, falou da Rússia, confirmou a proposta do Zenit, olha aí, confirmou tudo, olha só, vou mostrar para vocês, está aqui, ó. Olha aí, olha aí, estão vendo aí? Olha só. Feliz por estar de volta, respeitei a decisão do Botafogo de não ser vendido para o Brasil. Espero que o Botafogo agora respeite a minha decisão de não ir para a Rússia nesse momento. Botou corações alvinegros, ele que beijou o escudo, Botafogo que zoou o Palmeiras, colocou até o Mr. Bean lá, colocou o Mr. Bean lá de verde e branco, né?
E deixando claro que o Danilo, jogador do Botafogo e da seleção brasileira em campo. Ou seja, deu aquela, né, gastada no Palmeiras e ele não vai mais. E deixou claro aí, né, o desejo do Botafogo de que ele não fosse negociado com clubes do Brasil. Ou seja, os palmeirenses que estavam aí. Tinha Narigudo, que agora é Barrigudo, dizendo que já tinha acordo para ele não jogar. Já tinha acordo do Anderson Barros para ele não jogar. O Narigudo virou Barrigudo agora também, né? Tá chutando tudo e é uma barrigada atrás da outra. Aí, olha aí, não tinha nada. O Botafogo não queria vender ele para o futebol brasileiro. Ele respeitou o que o Botafogo queria e agora está pedindo apenas que não negocie ele para a Rússia. Pelo visto, o Botafogo quer negociar ele com o futebol russo. Cara, tá claro que ele quer ir para a Europa, né? A decisão apenas foi de jogar o 13º jogo para não jogar em clube brasileiro, só isso.